surgiu a ira contra o seu povo, a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Vamos repetir, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha edificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Nessa última peregrinação à Terra Santa, semana passada, então, estávamos em 12 pastores, e eu, ao passar por Jerusalém, nós ficamos um dia em Jerusalém, e fomos aos lugares importantes de Jerusalém, e somente eu havia ido em Israel entre os 12 pastores. Todos os outros nunca tinham ido à Terra Santa. Então, nós observávamos as muralhas de Jericó. Ficávamos a observar o tamanho das muralhas de Jericó, ou de Jericó de Jerusalém. E também de Jericó, nós estamos no último dia. E eu falava para esses pastores como podia os inimigos invadir Jerusalém e destruir o povo de Deus. Porque as muralhas, elas são altas, maiores do que essa igreja. Bem maiores, talvez quase que 3 vezes o tamanho da igreja, do chão até o teto. Quase que 3 vezes o tamanho dessa igreja eram as muralhas de Jerusalém, que rodeavam, que cercavam a cidade de Jerusalém. Então, como naquela época não havia canhão, era só lança ou espada, como podia os inimigos entrar em Jerusalém e destruir a vida do povo de Deus? Então eu falava para os pastores que era uma coisa quase impossível, humanamente falando, porque eles tinham que subir essas muralhas e tinham que invadir Jerusalém, sendo que em cada parte das muralhas haviam os soldados do povo de Deus. Então eles, naturalmente, eles viam os inimigos antes dos inimigos chegarem para atacar. E haviam as portas de ferro que eram bem protegidas. Então era uma coisa, humanamente falando, quase que impossível de alguém invadir Jerusalém. E o que acontece se você ler a Bíblia, você vai ver que várias vezes Jerusalém foi invadida. Várias vezes os inimigos
de Jerusalém. Por que isso? Justamente como diz aqui, quando havia desobediência por parte do povo de Deus, por parte do rei, por parte do chefe daquele povo, dos dirigentes daquele povo, quando o povo desprezava a ainda que Deus tivesse se compadecido dele, ainda que Deus quisesse que ele e também o povo se humilhasse para não serem destruídos. Então Deus enviou o rei, Deus enviou o seu profeta, Deus enviou os seus mensageiros, mesmo assim eles zombaram da palavra de Deus, desprezaram a palavra de Deus, até que a compaixão de Deus terminou, até que a misericórdia de Deus chegou ao seu limite. Então diz assim, olhe só para mim, eles porém zombavam dos mensageiros, zombavam e desprezavam as palavras de Deus, e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Quer dizer, Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, mas a sua compaixão, a sua misericórdia tem um limite. Por quê? Tem um privilégio, ela tem um convite para ouvir a palavra de Deus, para que ela se volte para Deus, para que Deus possa abençoá-la, para que Deus possa guardar esta pessoa, protegê-la. A pessoa tem essa oportunidade, e esta pessoa despreza, essa pessoa, ela faz pouco caso das coisas de Deus. Então, meu amigo, chega uma hora em que a misericórdia de Deus se acaba e já não há mais nenhum remédio para você. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Então, dessa vez que eu fui a Israel, uma coisa que me chamou bem a atenção, eu ficava observando, eu ficava olhando. As muralhas já são altas. E o guia nos disse, olha, elas já foram mais altas. Na época do povo de Israel, ela era bem alta, quase que 3 vezes o que vocês estão vendo. Então eu ficava prestando atenção. Poxa, como é que pode alguém entrar nessa cidade? Como é que pode, se não havia canhão, se não havia nenhuma arma poderosa, somente lanças, espada, praticamente a luta era física. Como é que pode as pessoas entrarem aqui e destruir esta cidade tão fortificada, a cidade escolhida por Deus, protegida por Deus? Aí a gente lê a Bíblia e a gente encontra como Zedequias e outros homens, outros reis, que fizeram coisas erradas diante de Deus. Então Deus tirava a sua proteção, porque na realidade a proteção do povo de Israel não estava nas muralhas. Amém, pessoal? A proteção da cidade de Jerusalém não estava nas muralhas, e sim na obediência que o povo tinha para com Deus. A força de Sansão não estava no seu físico.
A força de Sansão estava na sua obediência para com Deus. Tanto que quando Sansão desobedeceu a Deus, ele ficou fraco. Ele já não destruía mais ninguém, ele já não vencia mais ninguém e se tornou escravo dos seus inimigos. A mesma coisa acontece com as pessoas, as que estão dentro e as que estão fora da igreja. Deus vem dando oportunidade às pessoas. Deus vem se compadecendo, usando da sua misericórdia para com as pessoas, dando oportunidade para que a pessoa se converta, para que a pessoa saia, se afaste do seu mau caminho, para que a pessoa deixe de fazer as coisas erradas diante de Deus. Deus vem usando os pastores, Deus vem usando os seus mensageiros, mas infelizmente nós ainda encontramos aquelas pessoas que zombam, encontramos aquelas pessoas que desprezam. Então, meu amigo e minha amiga, da mesma forma que Deus chegou a um ponto que ele perdeu a paciência, essa é a verdade. Deus perdeu a paciência com aquele povo. Então, todo o remédio que aquele povo teria para ser curado da sua enfermidade, aquele remédio se esgotou, acabou-se, que era justamente a misericórdia de Deus. A mesma coisa acontece comigo, acontece com você. Se nós desprezarmos o que é de Deus, o que vem de Deus, se nós zombarmos das coisas de Deus, se nós ficarmos a dar desculpas com relação às coisas, então vem um e fala com a gente, vem um e prega para a gente, vem um e diz, poxa, vai à igreja, vem outro e diz, poxa, vamos na minha igreja, leia a Bíblia, poxa, busque a Deus, poxa, se batize, dê o seu dízimo, faça isso, faça aquilo outro, e a pessoa sempre se excusando, sempre dando desculpa, sempre dizendo, eu não posso, estou cansado, eu não quero, eu detesto essas coisas e tal. Não tem problema. Deus está dando a última chance àquela pessoa. Deus está dando oportunidade àquela pessoa para que ele possa salvar aquela pessoa. Mas se a pessoa o rejeita, se a pessoa o despreza, se a pessoa zomba, então vai acontecer com essa pessoa o que aconteceu com Zedequias e com o povo de Israel naquela época. E não houve remédio algum. E não houve mais remédio. Nós só somos destruídos se formos desobedientes a Deus. Amém, pessoal? Nós somos como a cidade santa. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Nós não precisamos de nenhuma muralha física, de pedra, para nos proteger. Se nós obedecemos a Deus, obedecermos a Ele, se nós andamos na sua presença, procuramos fazer o que é certo diante dEle, você não vê, eu não vejo, mas eu sei e você sabe que em volta da gente existe uma muralha de anjos. Amém, pessoal? Muito maior e melhor e mais poderosa do que 3 vezes essa igreja, se a muralha fosse de cimento. Antigamente as muralhas eram de cimento, eram de pedras. Hoje as muralhas para os obedientes são muralhas espirituais, são os anjos de Deus que Ele coloca ao nosso derredor para nos proteger. Amém, pessoal?
Por isso que muitas das vezes o diabo tenta, mas ele não consegue nos atingir. A Bíblia diz que o mundo é do diabo. O mundo jaz do maligno. O diabo controla, ele domina. E por que que ele não nos atinge? Você não vê, eu não vejo, mas nós sabemos que existe uma muralha de anjos nos protegendo. Mas a partir do momento em que nós desprezarmos essa muralha de anjos, a partir do momento em que nós zombarmos das coisas de Deus, não quisermos mais as coisas de Deus, então ele tira essa muralha e nós ficamos sozinhos. Você pode ter arma, você pode ter dinheiro, você pode ter conhecimento, você pode ter muitas seguranças, mas não vai adiantar nada. O diabo vai vir e vai te ferir, vai te atingir e vai tirar a sua salvação. Entende o que eu estou falando, sim ou não? O que protegia o povo de Israel, o que protegia a cidade de Jerusalém, não era aquelas muralhas grandes. Não era. Era justamente a obediência daquele povo. Porque várias vezes o povo de Israel teve paz. Várias vezes, durante anos, o povo de Israel gozou da paz. Mas quando o povo desobedecia, então as muralhas, por mais altas que eram, preste atenção, por favor, quando eles desobedeciam, por mais altas que eram aquelas muralhas, elas não eram suficientes para impedir que o inimigo entrasse. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Quem está entendendo? Preste atenção, durante anos o povo teve paz. Os inimigos não conseguiram entrar em Jerusalém. Mas quando o povo se rebelou, quando o povo desobedeceu, quando o povo seguiu outros caminhos, então aquelas muralhas, que eram 3 vezes maiores do que isso aqui, não foram suficientes para protegê-los. Então isso prova, meu amigo e minha amiga, que a nossa proteção está em guardarmos a palavra de Deus. Amém, pessoal? Em sermos obedientes à palavra de Deus. Ainda que você não veja, mas você pode estar certo do que eu estou dizendo para você. Existem vários anjos incontáveis ao seu derredor. Vários anjos. Você não vê, mas o diabo que quer te atingir, ele vê. Ele vê. Então, ele passa de longe. Porque quando ele vem para te atingir, então ele vê em volta de você vários anjos, como se fora uma muralha. Aí o diabo, ele passa por outro lugar. Então o povo de Israel teve oportunidade através do rei, teve oportunidade através do profeta, teve oportunidade através dos mensageiros, mas foi um povo rebelde, como diz aqui, de dura cerviz, de um coração obstinado. Assim são as pessoas no mundo. Há quase 2000 anos que se fala da palavra de Deus, através de Jesus, através do seu nascimento, da sua ressurreição, através dos milagres, e mesmo assim as pessoas continuam incrédulas. É ou não é verdade? Sim ou não? Você fala para as pessoas, você mostra às pessoas, você às vezes é duro, você às vezes é radical, você mostra que aquela pessoa está sofrendo porque ela tem sido desobediente, porque ela tem zombado, porque ela tem desprezado as coisas de Deus. Você mostra de várias formas, você abre bem os olhos daquela pessoa, mas mesmo assim ela endurece o coração. Então chega um momento, meu amigo, que não há remédio para aquela pessoa. E o destino daquela pessoa, o final daquela pessoa, é o sofrimento e o inferno.
Aí você pergunta, mas aquela pessoa não teve sorte na vida, aquela pessoa, ela não teve oportunidade na vida. Mentira. Nunca ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade na vida. Nunca. Todas as pessoas têm oportunidade. O que acontece é que existem pessoas que aproveitam as oportunidades e tem outras que rejeitam as oportunidades. Mas ninguém pode se desculpar ou dizer, eu não tive oportunidade na vida. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Você pode não ter muitas, não ter tido muitas oportunidades, mas você teve. O que acontece é que você não soube aproveitar as oportunidades. Então a pessoa sofre. Ela sofre. Isso no sentido material. No sentido material. Eu não tive oportunidade de estudar, porque onde eu morava não tinha escola. Eu tive que sair cedo da minha casa para poder sustentar a minha família. Sim. Então, de repente, você como criança, com 12, 13 anos, você foi obrigado, pela força das circunstâncias, a sair da sua casa para sustentar os seus pais. Tá bom. Mas quando você começou a trabalhar, você tinha condições, você teve chances, você teve a oportunidade de sair do teu trabalho e ir para uma escola de noite. Sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? Você não foi porque você não quis. Porque você foi para casa ver novela. Ou você foi ficar com seus amigos nos bares. Mas você não pode dizer que você não teve chance de estudar. Porque você poderia muito bem ter saído do seu trabalho e ter entrado numa escola de noite, como muitos fazem aqui. É ou não é verdade? Sim ou não? Muitos fazem. É aquilo que eu sempre digo. Às vezes as pessoas ficam olhando para os artistas, ficam olhando para os cantores, ficam olhando para um, para outro, e a pessoa está gozando de uma vida abençoada. A pessoa tem carros, tem avião, tem iates, a pessoa tem a melhor comida, ela tem viagem, ela tem de tudo, e a pessoa fica olhando para ela. Mas a pessoa não sabe o que ela passou. Muitas dessas pessoas não vieram de um berço de ouro. Muitas dessas pessoas tiveram que trabalhar. Muitas dessas pessoas começaram do nada. Andavam vários e vários quilômetros com um caderno debaixo do braço para poder estudar. Então essas pessoas pegaram as pequenas oportunidades e aproveitaram. E hoje são pessoas que estão dirigindo outras pessoas. Hoje essas pessoas estão usufruindo, desfrutando, gozando. Mas elas tiveram que se sacrificar. Porque elas obtiveram as oportunidades e aproveitaram. Mas existe aqueles que também receberam as mesmas oportunidades, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não criou o preto inferior ao branco, não criou o branco inferior ao preto, Deus não criou o rico, não criou o pobre, Deus criou todas as pessoas, sem acepção. Mas existe aqueles que zombam, aqueles que desprezam. É como eu sempre digo, com relação à juventude, o que eles querem fazer? Eles querem gastar a vida. Eles querem gastar a vida. Então, quando chega com 13, 14 anos, os jovens acham que são donos de si, que não devem mais respeitar os pais, obedecer os pais. Então, eles saem, vão para as ruas, vão para as boates, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. E muitas vezes o pai diz, meu filho, não faz isso. Meu filho, não ande com essa pessoa. Meu filho, estude. Meu filho, faça isso, faça aquilo outro. E ele diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. E vai pela cabeça dos outros. Aí quando chega com 20 anos, 22 anos, 23 anos, é obrigado a trabalhar de empregado para os outros. É obrigado a falar assim, olha, o senhor tem emprego para mim? Tem, vai varrer o chão. Mas varrer o chão, você estudou? Você tem algum curso? Você tem isso? Não, então vai varrer o chão, meu filho. E a pessoa é obrigado, se quer comer, a varrer o chão. Aí o que essa pessoa tem que fazer? Ela, está ali numa situação que ela não gostaria de estar.
Então ela trabalha, ela continua varrendo o chão, mas ela vai estudar, ela vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso. Ela diz, não, eu não quero essa vida, eu quero uma vida melhor. Deus criou para mim uma vida melhor. Então ela vai estudar, ela vai fazer um curso, sei lá, ela vai fazer alguma coisa. Aí quando chega daqui a alguns anos, ela já não é mais varredora de chão, ela já é uma outra pessoa, ela já tem um outro nível de vida. Então quando ela for arrumar um emprego, ela não vai chegar perguntando, o senhor tem emprego para mim? Não, ela vai dizer, olha, está aqui o meu currículo, está aqui o meu diploma, está aqui isso, eu tenho esse curso, eu quero trabalhar nisso. Aí ela vai trabalhar naquilo, porque ela teve a oportunidade e ela aproveitou a oportunidade. A mesma coisa, agora trazendo para o lado espiritual. Deus chama todas as pessoas ao arrependimento. Deus chama todas as pessoas para se converterem. Deus chama todas as pessoas para Ele. E a pessoa, não, hoje não vou à igreja não, está muito frio. Hoje não vou à igreja não, está muito calor. Hoje não vou à igreja não, porque eu saio com meus amigos. Hoje não vou à igreja não, porque eu vou a um churrasco. Hoje não vou à igreja não, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu não quero ir à igreja não. A igreja para outras pessoas, eu não quero ir à igreja não. Não vou à igreja não, porque eu estou muito cansado. Eu trabalhei a noite toda, trabalhei o dia todo. Hoje eu vou ficar com a minha família, hoje eu vou ficar fazendo comida. Hoje eu não vou à igreja não. Tá bom. Só que amanhã, quando você, quando eu, quando nós reclamarmos os nossos direitos diante de Deus, nós não vamos obter. Porque nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos concedeu. Nós zombamos, nós desprezamos, nós brincamos com as coisas dele. Nós preferimos outras coisas, nós colocamos Deus em segundo plano. Ou em terceiro. Primeiro está o dinheiro da pessoa. Segundo está a família da pessoa. E terceiro lugar vem Deus. Primeiro ela cuida do seu patrimônio. Primeiro ela pensa no seu futuro. Não, eu vou pensar no meu futuro. Eu vou pensar no futuro para os meus filhos, no futuro para a minha família. Eu vou trabalhar, vou lutar, vou me esforçar. Eu quero comprar uma casa própria, porque depois que eu morrer, depois que eu envelhecer, eu quero ter o meu lugarzinho. Eu não quero deixar os meus filhos jogados na rua. Então ela se preocupa com o dinheiro, se preocupa com a parte material. Em segundo lugar, o terceiro lugar, ela vai se preocupar com Deus. Aí depois ela constrói, ela luta, ela se sacrifica, ela constrói muitas coisas. Aí, como ela não se preocupou com Deus, vem o diabo e toma tudo dela. Não é verdade? Sim ou não? Muitos de vocês sabem o que eu estou falando, porque vocês já viveram isso. Muitos de vocês podem dizer, bispo, é verdade. Toda a minha vida eu me preocupei com um lado material. E eu fui convidado várias vezes para me chegar a Deus. Várias foram as oportunidades que eu tive de pessoas da minha família, de amigos, de pessoas do meu trabalho. Vários foram os convites que eu tive para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não quis. Eu sempre inventei uma desculpa. Eu inventei uma desculpa. Eu sempre estava cansado, ou eu não tinha tempo, ou a igreja era muito longe, ou fazia muito calor, ou fazia muito frio. Eu sempre inventei uma desculpa. E o resultado de tudo, bispo, é que eu perdi tudo. Só me restou a vida. Então, pessoal, não sejamos como o povo de Israel, não sejamos como Zedequias, que teve várias oportunidades e não quis aproveitar. Várias oportunidades para que ele mudasse de opinião, para que ele mudasse de pensamento, mas ele disse não. Então, a misericórdia de Deus acabou para ele. Chegou o fim. A paciência de Deus acabou. Porque depois de tantas tentativas, depois de Deus ter falado com ele várias vezes, falou através de um, ele rejeitou. Aí Deus usou outro, ele rejeitou. Deus usou outro, ele zombou. Deus usou outro, ele distratou. Aí Deus falou, tá bom, eu já falei, você não quis ouvir? Então agora já não há mais remédio para você. Já não há mais remédio para você, já não há mais salvação para você.
porque você me rejeitou. Olha, pessoal, a pior coisa na vida é a gente rejeitar Deus. A pior coisa na vida é você desprezar as coisas de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então eu estive observando, falei, poxa, como pode Jerusalém ser atacada? Se é uma cidade rodeada por muralhas que pessoa para subir naquelas muralhas, um sacrifício tremendo. E por várias vezes Jerusalém foi invadida e foi destruída por completo. Ficou em cinzas, diz a Bíblia. Sabe por quê? Justamente porque eles foram rebeldes às coisas de Deus. E é isso que você vê na sua família. É isso que você vê dentre os seus amigos. Pessoas rebeldes, pessoas duras de coração. Mas você vê, e eu observo, que essas mesmas pessoas que são rebeldes para com as coisas de Deus, elas não são rebeldes para o vício, não é verdade? Sim ou não? Elas não são rebeldes aos chamamentos dos seus amigos para a prostituição, para os vícios, para a mentira, para a bebedeira, para o adultério. Essas mesmas pessoas que são rebeldes às coisas de Deus, que se desculpam, que sempre estão cansadas, que sempre não tem tempo, porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do netinho, tem que cuidar do sobrinho. Essas mesmas pessoas têm tempo para fazer o que não serve, ou que não presta. Essa é a verdade. Você vê a pessoa, quando chega o calor, só como exemplo aqui em São Paulo, a pessoa pega o carro, se é feriado, ela pega o carro, vai lá para Santos, ou para Guarujá. Normalmente, sem trânsito, leva 1 hora. Normalmente. E dia de feriado já teve época aqui da pessoa levar 6 horas por causa do trânsito. Porque parece que todo mundo marca um encontro lá em Santos ou em Guarujá. É ou não é verdade? Então, vai todo mundo para lá. A pessoa leva 4 horas, 5 horas, 3 horas em engarrafamento. Às vezes o carro não tem ar-condicionado. A pessoa tem que pagar pedágio. É ou não é verdade? Sim ou não? E depois a pessoa chega lá, pega a sua cadeira, pega a sua esteira, pega a sua barraca e bota lá e fica não sei quantas horas no sol. Essas mesmas pessoas não têm paciência para ficar 1 hora, 1h30 dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, que vai servir o resto da vida. Porque o bronzear do sol fica por alguns dias. É ou não é verdade? Mas o vir à casa de Deus 1h30 ou 2 horas, participando de uma reunião, isso, meu amigo, fica eternamente. Mas essas mesmas pessoas não têm paciência. Como eu disse para vocês, um dia eu fui em Ribeirão Preto, eu tive que pagar 4 pedágios, se eu não me engano. 4 ou mais. Só para ir. E se eu não tivesse dinheiro, eu não atravessaria, não. E as pessoas pagam. É ou não é verdade? A pessoa vai num restaurante, ela come, vem lá o garçom, bota um pouquinho de biscoito, um pedacinho de pão, ela nem comeu, já está pagando. Se chama o couvert, né? A pessoa vai no restaurante, ela já começa pagando, ela sentou, já está pagando. Eu fui outro dia no restaurante e eu falei para o homem, olha, eu não quero isso não, eu quero a comida, porque isso não enche minha barriga não. Falei mesmo, isso aí não enche minha barriga não, eu quero a comida, não vem por me enganar não. Vem com o negócio de biscoitinho, Não, porque eu quero a comida. Aí ele disse, olha, você querendo, não querendo, eu já estou cobrando. Foi verdade. Isso é verdade. Ele disse, olha, você querendo, não querendo, eu já estou cobrando. Então eu disse, eu quero, porque eu vou pagar. Aí eu como. Então a pessoa vai
e ela paga, come, e depois que come, vem a notinha e está lá incluído. E ela não pediu para incluir, não. 10% do garçom, tem lugar que cobra 15%. E ela paga. E ela paga, e não fala nada. Sai do restaurante, ainda tem que dar gorjeta o cara que toma conta do carro. E quando chega na igreja, que o pastor pede a oferta, para quê? Quando o pastor fala no dízimo, para quê? Quando o pastor pede a oferta, aquela mesma pessoa que não brigou com o dono do restaurante, que não brigou com aquele que guardou o carro, que não brigou com o garçom, essa mesma pessoa, ela se levanta e vai embora porque o pastor pediu oferta. Essa mesma pessoa que levou 4 horas daqui para Santos, que teve que pagar pedágio, que ficou lá no sol se bronzeando, essa mesma pessoa não vem à igreja porque tem muita gente